pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo a prova da EPICAR 2019. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 28, que trata de análise dos sinais dos coeficientes das funções de primeiro e de segundo graus. Bora lá? Um professor de matemática, ao utilizar um programa de computador, obteve a sequência de gráficos que nós temos aqui abaixo. Os gráficos que estão aqui foram obtidos a partir das seguintes leis, dessas leis aqui, dessas funções na variável x, em que os coeficientes a, b, c, r, s, t, m, n, p e q são números reais não nulos. Esse professor apresentou os dados acima a uma turma de 9º ano e pediu-lhes que classificasse as afirmativas abaixo em V, verdadeira, ou F, falsa. Então ele colocou essas afirmativas aqui. E ele quer saber qual que é a sequência correta que os alunos deveriam ter obtido. Gente, perceba, nós precisamos aqui não determinar os valores desses coeficientes M, N, P, Q. Note que o que quer na realidade aqui é que a gente determine os sinais. Bom, para isso, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Repare que esses dois primeiros gráficos aqui, o gráfico 1 e o gráfico 2, representam retas, que são funções de primeiro grau. Já o gráfico 3 e 4 representam parábolas, que são função de segundo grau. Esses gráficos, segundo ele, foram obtidos a partir dessas leis que estão aqui, dessas regras, dessas funções. Então, essa função 1, que é y igual a mx mais n, ela é do gráfico 1. Então, y igual a mx mais n é do gráfico 1. Essa função y igual a menos px menos q é do gráfico 2. Então, y igual a menos px menos q. Já esse gráfico 3 é desta função y igual a ax² menos bx mais c. E, finalmente, essa função 4, que é do gráfico 4. Y igual a menos rx² mais sx mais t. Bom, gente, o que a gente precisa inicialmente aqui é analisar o comportamento de cada um desses gráficos. Note que como esses dois primeiros aqui são retas, essa primeira reta aqui nós sabemos que ela é decrescente. Veja que ela está decrescendo. Já essa outra é crescente. As duas parábolas, percebam que elas têm as bocas voltadas para baixo. Então, são parábolas com concavidade voltada para baixo. Bom, vamos começar a analisar essas duas retas primeiro. Se são retas, elas precisam ter a forma ax mais b. Então, começando com essa primeira, eu vou analisar os sinais para o m e para o n aqui. Reparem, pessoal, que quando a função é de primeiro grau, ela tem a forma ax mais b. Esse a, que é o coeficiente angular da reta, então o a é o coeficiente angular, é o número que acompanha o x. E o b é o coeficiente linear. Esse a, que é o coeficiente angular da reta, ele é responsável pela inclinação, se a reta é decrescente ou se ela é crescente. Se esse a for positivo, então ela é crescente. Mas se esse a for negativo, ela é decrescente. Então vamos ver quem é o a para a nossa primeira função. Repare que é o m. E veja, como ela é decrescente, então nosso a aqui precisa ser negativo. Então já sei que esse m é um número negativo. Agora o b, ele é o coeficiente linear. É onde a reta corta o eixo do y. Então veja que ela está cortando o eixo do y aqui. Então meu b aqui dessa reta é o n. Então está cortando aqui embaixo. Se está cortando aqui embaixo aqui da origem, então nesse caso o n é negativo. Então, perceba, eu já sei que o sinal de m é positivo e também sei que o sinal de n é negativo. Agora nós vamos para a outra. Quem é o a para essa daqui? Repare que é menos p, mas ela é crescente. Se ela é crescente, esse a precisa ser positivo. Como eu preciso analisar o sinal de p, eu vou multiplicar aqui por menos 1. Então, menos 1 vezes menos p vai ficar mais p. Só que quando a gente multiplica uma desigualdade por um número negativo, ela inverte o sentido, então vai ficar menor. E menos 1 vezes 0, 0. Então já sei que o p precisa ser negativo. O b aqui quem é? O b é menos q. Bom, nós sabemos que o b é o coeficiente linear, que é onde a reta corta o eixo do y. E repare, ela está cortando aqui também abaixo da origem. Portanto, ele vai ser negativo. Da mesma forma, como eu preciso do q, eu vou multiplicar por menos 1. Então, menos 1 vezes menos q,
mais Q. Só que quando a gente multiplica uma desigualdade por um número negativo, ela inverte o sentido. E menos 1 vezes 0, 0. Então, repare, eu já sei que o P é negativo e que o Q é positivo. Agora eu preciso achar para esta função aqui, que é uma função de segundo grau. Como a função é de segundo grau, ela tem a forma ax² mais bx mais c. Quando a parábola tem a concavidade voltada para baixo, esse a é negativo. Mas se ela estiver voltada para cima, o a é positivo. Então veja que nesse caso aqui, a parábola ela está voltada para baixo. Então nosso a aqui, e quem é o a para essa função? É azinho. Então esse azinho aqui ele precisa ser negativo, já que a parábola tem a concavidade voltada para baixo. O termo C, pessoal, que é esse termo C aqui, é muito fácil. Repare, o termo C nosso para essa função é Czinho. O termo C é onde a curva corta o eixo do y. E repare que ela está cortando o eixo do y aqui abaixo da origem. Então esse termo C é negativo. Mas eu ainda preciso determinar esse termo B. Para determinar esse termo B está muito fácil, basta a gente utilizar aqui o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Veja que o vértice dessa parábola está aqui. E o x do vértice, nota, ele está aqui à direita da origem, então ele é positivo. Vamos colocar aqui novamente. O x do vértice é menos b sobre 2a. Veja que nosso x do vértice aqui ele está à origem, está à direita da origem. Portanto, ele é positivo. Então, isso aqui vai ser traço de fração menos b. Quem é o b para essa nossa função aqui? Veja que o b é o número que acompanha x. Quem acompanha x aqui? É menos b. Então, é menos b que vai ficar mais b sobre 2a. Como essa parábola tem a concavidade voltada para baixo, o a é negativo. Então, 2 vezes o número negativo vai ser negativo. Menos aqui vezes mais vai ficar menos. E isso é igual a b. Portanto, esse b é um número negativo. Então, b eu também já sei que é negativo. Então, veja, eu já sei que o a é negativo, que o b é negativo e que o c também é negativo. Agora, nós vamos para essa última função. Veja bem, meu termo a aqui, ó, a concavidade da parábola está para baixo. Quem é meu termo a aqui? É menos r. Esse menos r tem que ser positivo ou negativo? Como a parábola tem a concavidade voltada para baixo, ele precisa ser negativo. Multiplicamos isso aqui por menos 1, então vai ficar menos 1 vezes menos r, vai ficar mais r. Como eu multipliquei essa desigualdade por um número negativo, ela vai ficar positiva, vai ficar maior, né? Eu peguei a desigualdade que era menor, multipliquei por menos 1, então vai inverter o sentido, fica maior. E 0 vezes menos 1 vai dar 0. Então, isso significa que esse r precisa ser um número positivo. Agora, repare, o termo C é onde a curva corta o eixo do y. Ela está cortando aqui embaixo, abaixo da origem. Se ela cortou abaixo, significa, então, que esse t é um número negativo. Da mesma forma, para determinar o termo B, que nesse caso é o S, eu vou trabalhar com o x do vértice. E repare, meu vértice está aqui. O x do vértice, nota que ele está aqui à esquerda da origem. Então, da mesma forma, o x do vértice aqui, como ele está à esquerda da origem, ele é negativo. Isso vai ser, então, um traço de fração menos b. Quem é o b para esta função? É s, então vai ficar menos s sobre 2 vezes a. Como a parábola tem a concavidade voltada para baixo, então esse a é negativo. Se ele é negativo, 2 vezes negativo vai continuar negativo. Então, menos por menos vai ficar mais s, que é igual ao número negativo. Então, veja, o s ficou igual ao número negativo, portanto, esse s é negativo. Pronto. Então, nós achamos os sinais de M, de P, de Q, de A, B, C, R, S e T. Então, agora nós vamos analisar as afirmativas aqui. Ele está dizendo que o produto de M por N, por B, por C, resulta num número positivo. Quem é o nosso M aqui? É um número negativo. E o N? O N também é negativo. E o B? Veja que o B também é negativo. O C também é negativo. Então, veja bem, negativo vezes negativo vezes negativo vezes negativo realmente vai dar positivo. Portanto, essa primeira afirmativa é verdadeira. Vamos para outra. Quem é o nosso P? Analisando aqui, ó, procurando o P aqui, veja que ele é negativo. E o Q? O Q é positivo. O A, repare bem, o nosso A aqui é negativo. E o T? Veja que o T é negativo. O S, negativo. Então, aqui vai ficar assim, pessoal. Menos vezes mais aqui
vai dar menos. Menos vezes menos vai dar menos. Então notem, eu tenho negativo dividido por negativo que vai dar positivo e não negativo. Então aqui ficou negativo, mas nós encontramos que o resultado é positivo. Então essa aqui é falsa. Agora essa última. Nós temos s ao quadrado mais 4 vezes r vezes t, que é um número positivo. Bom, quem é o nosso s? O s é um negativo. Como e ao quadrado vai ser positivo. Agora aqui 4 vezes r é positivo. E t? Repare que o t é negativo. Então nós temos esse resultado que é positivo, somado com esse resultado aqui. Nós temos aqui positivo vezes negativo dá negativo. Negativo vezes 4 vai continuar negativo. Mas eu preciso somar esse aqui com esse. Então, ao somar um positivo com um número negativo, vai depender, evidentemente, do número. Como nós não temos o número, nós não podemos efetuar o resultado para esse sinal aqui. E aí, o que a gente pode fazer nesse caso? Pessoal, perceba que essa expressão que está aqui, s ao quadrado mais 4r vezes t, nada mais é que delta para esta função. Veja que delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, quem é o nosso b para esta função? É s. Então, vai ficar s ao quadrado. Agora, menos 4 vezes o a, que é menos r, vezes o c, que é t. Então, vai ficar menos 4 vezes menos r vezes t. Assim, delta vai ser s ao quadrado, menos vezes menos dá mais. Vai ficar, então, mais 4r vezes t, que é exatamente isso aqui. Agora, notem, gente, que delta ele é responsável pela quantidade de raízes que tem uma função. E dado o gráfico, para a gente determinar as raízes, basta verificar onde essa curva está cortando o eixo x. Então, notem que esta curva aqui, ela está cortando o eixo do x em 2 pontos. Então, significa que essa função ela tem 2 raízes. Se ela tem 2 raízes, é claro que o nosso delta precisa ser positivo. E como isso aqui é delta, de fato ele é positivo. Assim, essa daqui é verdadeira. Então, a sequência correta vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro. Acontece que nós não temos aqui nas alternativas essa sequência. Por isso, essa questão ela foi anulada. Uma belíssima questão, uma pena que ela foi anulada, né, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!